Eu vou começar a aula de hoje fazendo um exemplo bastante importante do cálculo do campo elétrico utilizando a lei de Gauss, tá certo? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Qualquer dúvida, vocês, por favor, vocês me avisem. Então a ideia é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho um cilindro. Esse cilindro é longo, bem longo, tá? A gente pode considerar ele como um cilindro praticamente infinito. E esse cilindro, ele está carregado uniformemente com uma certa carga Q e tem uma densidade de carga ρ. Então isso aqui é a densidade volumétrica de carga. Então, como o próprio nome diz, né, o ρ ele tem aqui Coulomb por metro cúbico. Então, ele está uniformemente carregado. Tem carga desde daqui do centro aqui até as bordas aqui, com uma distribuição inicialmente aqui uniforme. Okay? A nossa pergunta é qual o valor do campo elétrico em todo o espaço, tá certo? Então a pergunta é qual o valor do campo em todo o espaço. Então, quando eu falo em todo o espaço, eu estou dizendo tanto dentro dele, tá certo? Quanto fora. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai ter que tratar caso a caso. Então, eu vou colocar aqui um eixo de coordenadas aqui, central aqui. Está aqui o meu eixo. E vou então utilizar a lei de Gauss, que diz que o fluxo do campo elétrico é igual à integral de E dA, que por sua vez vale a carga envolta pela superfície, né, gaussiana aí, dividido por epsilon zero. Então eu quero saber o campo tanto interno, tanto aqui, por exemplo, ó, uma distância R aqui do centro, quanto uma distância R aqui maior que o Rão desse raio do cilindro. Então, o nosso cilindro aqui, ó, ele tem um raio Rão. E ele tem um comprimento infinito. Vamos supor que ele é infinitamente longo, comprido, certo? Então, para a gente calcular nessa distância aqui, interno ao cilindro, nós temos que levar em conta aqui, nós temos que fazer uma gaussiana que vá do eixo até essa seta tracejada, tá certo? O nosso campo aqui pode ser que ele dependa desse comprimento, tá certo? Então pode ser que no final dos contos a gente encontre um campo elétrico por unidade de comprimento, tá certo? Se a gente quiser. Pode ser, vamos lá. Então, ó, eu vou pegar e vou construir a minha gaussiana aqui, ó. Tá certo? Vamos supor que esse campo elétrico aqui, eu vou ignorar, tá certo, os efeitos de borda e vou considerar que esse campo, que esse objeto, esse cilindro, ele tem uma carga total Q. Então, ele não é infinito, ele é muito longo, né, mas tem ali uma carga total Q. Tá certo? E ele tem aqui, ó, um comprimento. Vou pôr aqui um comprimento também nele, então.
L. Tem aí um certo comprimento L. Então esse L é muito grande comparado com a distância onde eu vou calcular o campo elétrico, tá certo? Então eu vou calcular o campo elétrico numa distância aqui próxima aqui, ó, do cilindro, tá certo? Na região central ali mais ou menos e próximo, de forma que eu possa desprezar os efeitos de borda. Então se eu desprezar os efeitos de borda, a primeira coisa que a gente tem que analisar, que nem a gente viu ontem, é a simetria do campo elétrico, tá certo? Por simetria, a gente sabe que o campo elétrico é radial, o E igual a 1 E de R, e para uma distância fixa do eixo, o campo elétrico é constante, que nem a gente falou ontem, certo? Então, tanto se eu rotacionar esse cilindro em torno do eixo ou rodar ele 180 graus, isso não mudaria em nada a configuração de cargas e o campo elétrico necessariamente também não pode mudar, certo? Então, por isso, o campo elétrico é radial e para uma distância fixa do eixo, ele também é constante. Ok? Então, muito bem. Então, a gente tem essas duas observações aí primeiras. Vamos pegar a nossa figura aqui, vamos tentar levá-la lá para baixo. Pronto. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é calcular a carga interna à superfície gaussiana. Tá certo? Então, a minha superfície gaussiana aqui, como eu vou querer saber o campo em todo o objeto, eu vou fazer, na realidade, ela do tamanho do meu objeto aqui como um todo. Eu vou colocar ela aqui, ó, que é a borda aqui. Ou até maior, se eu quiser, não tem problema nenhum de ser maior. E aqui eu tenho uma distância R do eixo onde eu quero calcular o campo, certo? A primeira pergunta, então, é qual a carga, uma das primeiras perguntas que pode fazer é qual a carga interna à superfície gaussiana. Quanto vale essa carga interna? Se o cilindro total ele tem carga Q, quanto tem interno a esse cilindro aí, interno à minha superfície gaussiana? Não é Q, todo mundo concorda? Não é a carga Q total. Sim? Sim ou não? Então a maneira de você fazer isso, por exemplo, tem várias maneiras, mas uma delas você pode fazer basicamente por regra de 3, ó, se você quiser. Então você sabe, ó, que você tem uma carga total no volume total do cilindro. E você tem uma certa carga Q' no volume parcial que é delimitado por essa superfície gaussiana. Tá certo? Isso dá para ser feito. Beleza? Então, ó, quanto vale o volume total do cilindro? Quanto é o volume de um cilindro? Hã? Essa é a área, 2πr vezes L, R é centímetro, L é centímetro, dá uma coisa que é centímetro quadrado. Eu quero o volume. Como é que é o volume? πr ao quadrado, área da base vezes a altura, tá certo? Isso vai te dar o volume do cilindro. Então ele é πr ao quadrado vezes L. Tá certo? Quanto é o volume parcial aí que está sendo envolvido pela superfície gaussiana? Quanto que é a base dessa figurinha aí em vermelha, que é a superfície gaussiana?
π R ao quadrado vezes L. Tá certo? Então, daqui, eu consigo tirar que o meu Q', fazendo a regra de 3, multiplica em x, não é isso que você faz? Você multiplica aqui, não é isso? E depois multiplica aqui. Isso aqui você vai deduzir, então, que o Q', ela é igual ao Q π R ao quadrado vezes L dividido por π R ao quadrado vezes L. O meu L aqui vai embora com o meu L, o meu π vai embora com o meu π, de forma que eu tenho aqui, então, Q R ao quadrado sobre R ao quadrado. Esse Q' é exatamente o meu Q envolto pela superfície gaussiana. Tá claro? Consegue enxergar isso aí? Outra maneira de fazer isso aí, só para a gente deixar claro, a mais rigorosa, é você calcular a densidade de carga. O ρ, ele vale quanto? Carga total pelo volume total. Tá certo? Essa é a densidade. Se eu pegar e cortar esse cilindro no meio, a carga vai acontecer, ele é uniforme. A carga vai para quanto? Vai pela, se eu cortar ele bem no meio, a carga vai? Hã? Então, cortar no meio. Tem uma carga aqui, agora corto no meio e pego essa fração aqui do cilindro. Quanto tem de carga aqui agora? Metade. E o comprimento do cilindro é? Metade também. Então a densidade vai ficar carga dividido por 2, comprimento dividido por 2, não muda, certo? Se eu picar de novo, vai ter carga dividido por 4. Se eu pegar um pedacinho pequenininho dq, eu vou ter uma densidade de carga dV, aqui um volume dV, e vai ser a mesma coisa, tá certo? Vou picando, até chegar no pedacinho, então, um dq dividido por dV é a mesma densidade de carga, tá certo? Então daqui, ó, eu tiro que o meu dq é igual a um ρ dV, tá certo? Onde o meu ρ vale Qzão sobre o volume total. Então isso aqui é o meu Qzão total, dividido pelo volume total, dV. Sim? Muito bem. Agora eu quero calcular a carga em Q', a carga só dentro da superfície gaussiana. Só dentro da superfície gaussiana. Aí eu vou pegar o meu elemento de volume aqui, ó, em coordenadas cilíndricas, não é isso? Quanto ele vale? É R dθ dr dz, tá certo? E vou integrar só nessa região aqui, ó. Ou seja, minha integral em R, ela não vai de 0 até R, vai de 0 até R, só isso que muda, tá certo? Então a carga Q' envolta ali, ela é igual a Qzão sobre V. Ele é uma constante, né? O Q é uma constante, o volume total também é uma constante, integrado em dV, que é uma integral. São três integrais aqui, R, dθ, dr, dz. O dθ, ele varia de 0 a 2π. O meu dr, que varia de 0, vou chamar de dr' só para não confundir aqui, de 0 até R. E o meu dz varia de 0 até L, certo?
Isso aqui vai dar, então, π r ao quadrado vezes L vezes Qzão sobre o volume total. O volume total é o π r ao quadrado vezes L. Então você vai ter π r ao quadrado vezes L vezes Qzão dividido por π r ao quadrado vezes L, de forma então que o meu Q' envolto ali, como a gente já tinha feito pela regra de 3, vale r ao quadrado Q sobre r ao quadrado. Essa é a forma rigorosa de você calcular a quantidade de carga. No fundo, a maneira rigorosa é essa aqui, ó. Por que às vezes a gente vai ter que fazer uso dessa equação e não vai poder fazer regra de 3? Quando isso vai acontecer? Quando a quantidade de carga ρ não for constante. Quando a densidade de carga ρ, desculpe, não for constante. Aí ela não vai poder sair da integral aqui, ó. E você vai ter que fazer essa integral de toda completa para levar em conta, para você então ser capaz de calcular a carga Q'. Mas por enquanto, aqui está ok para a gente. Então a gente calculou, ó, pela integral e calculou pela regra de 3 aqui, ó. Também deu tudo certo. Deu tudo certo porque a densidade de carga, como eu disse, era constante, certo? Se ela não for constante, não dá. Não ser constante significa que ela pode depender com raio, por exemplo. Ela pode aumentar com o raio. Mas tudo bem, não é o caso desse exemplo. Então a carga em volta a gente já tem. Agora eu vou ter que fazer a integral de EdA para calcular o fluxo, tá lembra? A lei de Gauss diz que o fluxo é igual à integral de E escalar dA na superfície fechada, que é igual à minha carga em volta, que a gente acabou de calcular, dividido por ε0. A carga em volta é a nossa carga Q' aqui, ó. Tá aqui. Agora o E tá aqui, ó. O meu E é um radial aqui. Tá todo radial. O meu dA, você tem alguns dAs aqui, né? Você tem os dAs da tampa aqui, né? Tá aqui meu dA. Você tem os dAs dessa tampa aqui. E você tem os dAs radiais aqui também. Tá certo? Qual que é a contribuição do fluxo nas tampas? Qual que é a contribuição do fluxo aqui? Qual é o fluxo do campo magnético aqui e aqui? Zero, certo? Porque o E é radial e os dAs são perpendiculares à base, à tampa, certo? Então, eles acabam sendo o E e o dA perpendiculares. Então, o fluxo todo vai estar sendo considerado somente a área lateral, certo? Então, o dA, então, é nosso dA radial, que a gente vai levar em conta somente. O E também é radial. O E é constante. Então, no final das contas, o meu fluxo ele vai ser igual ao módulo de E, integral de dA, que é igual a carga em volta dividido por ε0. Tá certo? Essa integral de dA dá a área lateral do cilindro. A área lateral de qual cilindro? Do cilindro da superfície gaussiana, certo? Esse cilindro aqui, ó. Esse dA aqui é a área da superfície gaussiana, tá certo? Quanto vale esse dA, então, que é a área da superfície gaussiana? Quanto vocês acham que vale a área lateral de um cilindro, esse cilindro vermelho? Vou desenhar o cilindro vermelho aqui embaixo, ó. Ele tem comprimento L e tem um raiozinho R.
eu vou vir com minha tesoura aqui, ó, e vou recortar ele aqui, ó. Isso, ó, vou recortar ele aqui e vou abrir o indivíduo aqui do lado, aqui, ó. Abrir o indivíduo aqui. Vai lá na sua casa, pega aquele rolinho do papel higiênico hoje, corta ele, aí você abre ele, certo? Quanto vai ter aqui? L. Quanto vale esse lado aqui? 2π R, tá certo? Então a área lateral dele vale 2πr vezes L. Então, com isso, agora a gente é capaz de calcular o campo elétrico. Já vou deixar, já que a gente já sabe que ele é radial, ele vai valer carga envolvida dividido por ε0 vezes 2πr L. A carga envolvida está aqui, ó. Então isso aqui vale R, o R, R Q sobre 2π ε0 R vezes L na direção radial. Tá certo? Só substituir aqui, ó, essa expressão aqui, ó. Tá certo? Peguei o Q', que é o Q envolvido, substituo ali, o R cancela, então fica RQ 2π ε0 R, opa, R ao quadrado, não é isso? R ao quadrado. Tá certo? Sim ou não? Pulei? Foi muito rápido? Hã? Sim, foi rápido ou sim, entendi? Foi rápido? Então, ó, vou pegar o Q envolto e vou substituir aqui no campo elétrico, ó. Quanto que é o Q envolto? R ao quadrado, Q sobre R ao quadrado. R ao quadrado, Q sobre R ao quadrado. Esse é o Q envolvido aqui. Vou pegar e vou dividir isso por ε0 2πr L. Tá certo? Isso aqui vai dar R ao quadrado Q sobre R ao quadrado ε0 2πr L. Isso aqui dá exatamente o que está ali em cima. R Q sobre 2π ε0 R ao quadrado L. Beleza agora? Chegou ou não? Sim? Tem que treinar, não é de uma hora para outra que vai fazer isso, tá certo? Mas ó, os passos estão todos aqui, ó, passo a passo. Como é que a gente fez então? Vamos voltar. Primeira coisa, calcular. Bom, tem que partir da lei de Gauss, está aqui. Partiu da lei de Gauss. Aí, observar a simetria do E. Então a gente já sabe, o campo elétrico ele tem que ser radial e além disso ele é constante para uma distância fixa do eixo do anel. Beleza. Então, dito isso, vamos começar calculando a carga em volta. A carga em volta a gente pode calcular ou, no caso de uma densidade volumétrica constante, a gente pode calcular tanto por essa regra de 3 aqui, ou da maneira mais rigorosa, que foi essa aqui que eu fiz aqui, ó. E aí você chega no mesmo resultado, aqui e aqui. Essa carga é a carga envolvida pela superfície gaussiana. Ok? Então, tenho a carga envolvida agora, acabei de calcular. Agora eu preciso calcular a integral de EdA, que é exatamente o fluxo. Agora o E a gente já sabe, ele é radial, assim como o dA é radial também. Aqui faltou o módulo. O E é radial, assim como o dA é radial.
nas tampas não contribui. O E é constante, então sai da integral aqui, sem problemas. Então, E integral de dA. Integral de dA é a área. A área do quê? Da superfície gaussiana. Tá certo? Esse dA aqui, ó, que aparece na fórmula aqui, é o fluxo através da superfície gaussiana. Então, esse dA é a área da superfície gaussiana. Então, a área da superfície gaussiana a gente calculou. Está aqui também. 2πr vezes L. Pronto. Módulo de E é igual 2πr vezes L igual a Q em volta dividido por epsilon zero. Tá certo? Então, só para ficar claro, isso aqui daqui, ó. Isso aqui faltou. 2πr vezes L. Que é a área da superfície. É esse integral aqui, ó. Essa integral é isso aqui. O E está aqui do lado de fora da integral ainda. Esse E aqui está aqui. Agora só substituo o Q envolto. Está aqui, ó. Q envolto. Dividido pela área dividido por epsilon zero também. Faço a conta, chego no resultado do campo elétrico. Então, o campo elétrico interno ao cilindro vale RQ sobre 2π epsilon zero R ao quadrado vezes R. R1 ao quadrado vezes R. Beleza? Dá para passo a passo lá refazer isso depois em casa? Fazer. Muito bem. Tem outro passo. E externo ao cilindro agora. E externo ao cilindro. Então, ó, é a mesma ideia. Está aqui o meu cilindro agora. Está aqui o eixo do cilindro. Agora eu vou fazer a superfície aqui, ó, gaussiana aqui do lado de fora. Ok? Está aqui, ó, e eu quero calcular o campo a uma distância R. Muito bem. Lei de Gauss, fluxo igual a integral de EdA, que é igual a carga envolvida, dividido por epsilon zero. Agora, qual é a carga envolvida por essa superfície gaussiana? Se o cilindro tem uma carga Qzão, qual é a carga total envolvida pela superfície gaussiana? Hã? Pode falar alto isso mesmo. É o Qzão. Agora é tudo, tá certo? Interno, não tinha toda a carga. Tinha uma fração da carga que estava para fora da superfície gaussiana. Ela não contribui para o campo elétrico, tá certo? Agora, do lado de fora, é a carga total, é o Qzão. Entendeu a diferença, a sutileza? Quando você faz dentro do campo, você vai fazer a superfície gaussiana, quem contribui ali é só a carga interna da superfície gaussiana. Então, é uma fração da carga. Quando você vai calcular do lado de fora, é toda a carga, todo mundo entra. Então, aqui fica fácil. Então, agora aqui, eu vou ter que a integral de EdA é o Qzão dividido por epsilon zero. Isso aqui agora, eu já sei da simetria, isso é um módulo de dA. O E sai da integral aqui, módulo de integral de dA. O dA é a área da superfície gaussiana. Quanto vale a área da superfície gaussiana?
Então, 2πr vezes L. Lembra de cortar o cônido em casa lá, hein? Chegando lá no papel higiênico. 2πr vezes L, que é igual a Qzão sobre ε0. Daqui, então, eu tiro que o meu E é igual a Qzão sobre 2π ε0 R L, e é isso aí, R per sum. Beleza? Maravilha. Só para a gente concluir o exemplo, ó, agora vamos supor o seguinte, a gente já calculou tudo isso aí. Então agora eu tenho aqui, ó, o meu cilindro uniformemente carregado. Mas eu vou fazer uma coisa extra aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó, esse cilindro interno ele tem uma carga Qzão. Agora eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar uma carga aqui, ó, um outro cilindro com uma carga menos Qzão. Isso é um cabo coaxial, certo? Tem passo no campo ali, depois passo uma outra carga contrária em cima ali, que é a nossa malha lá, certo? Quanto vale o campo aqui, ó? Quanto vale? Se ele tiver comprimento L e tudo mais. Vai lá. Um cara tem que chutar, pelo menos. Vou fazer a superfície gaussiana para ver se fica um pouco mais claro aqui, ó. Tá aqui minha superfície gaussiana aqui, ó. Quanto vale esse campo aí? Se você se lembrar da lei de Gauss. Quanto vocês acham que vale? Pode chutar, sem medo de ser feliz aí. Fala aí, 32. Tá a minha superfície gaussiana aí. O que a lei de Gauss diz? Que o fluxo é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana dividido por ε0. Não é isso? Aquela carga menos Q vai interferir nesse campo interno? Sim ou não? Não. Então, por que o resultado iria divergir desse resultado aqui, ó? Por que deveria ser diferente? Mas o menos Q não é interno à superfície gaussiana. Se você levar a risca ali de Gauss ali, o resultado é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse resultado aqui. Não é? Não deveria ser? Leva a lei de Gauss, segue a risca o procedimento lá. Qual é a carga envolvida, calcula o fluxo, calcula o campo elétrico. Vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. Onde vai estar a diferença? Aqui, ó. Agora eu vou pegar e fazer a superfície gaussial aqui do lado de fora. Aqui, ó. Quanto vale o campo aqui do lado de fora? Hã? Chuta aí o número. Pensa na lei de Gauss ali, ó. Fluxo é igual a integral de EdA, que é igual a carga envolvida dividido por ε0.
Zero, obrigado, zero. Isso mesmo, zero, né? Qual que é a carga envolvida pela superfície gaussiana? Total. Zero, a carga total é zero, certo? Então essa camada externa, ela exatamente serve para blindar ali, para você não ter campo elétrico vazando, tá certo? E dando interferência dos equipamentos. É por isso que os caras colocam uma malha ali, naquele objeto. Tá certo? O campo elétrico vai ficar onde? Vai ficar ali dentro do fio só. Quando ele ultrapassar ali aquela malha, se tiver uma quantidade de carga exatamente igual ali, acabou. Não tem mais campo do lado de fora. Sim ou não? Vocês precisam saber isso aí com o pé nas costas, certo? Então, tem muito trabalho pela frente aí. Vocês. Eu deixo como exemplo de casa, ó, você fazer as mesmas coisas, só que agora eu quero o seguinte, ó. Eu quero que a distribuição de carga ela seja não constante, ela seja igual a K vezes E. Qual o campo em todo o espaço? Vai dar um certo trabalho. Você vai ter que usar isso aqui, ó. Você vai ter que vir aqui. A carga total dele é aqui ainda, só que ela não está mais uniformemente distribuída, tá certo? Então a diferença vai estar exatamente no campo externo, no campo interno, e você vai ter que usar aqui, ó, a distribuição de carga. Tá vendo? Aqui, ó, eu coloquei ela para fora porque ela era constante, o ρ. Agora eu não posso. Agora eu tenho que resolver essa integral aqui com o meu ρ aqui dentro, aqui, ó. E eu vou lá e substituo a expressão do ρ ali, que é K vezes E. E aí eu integro, faço tudo bonitinho. Tá certo? Façam para casa isso aí.